Alô, pessoal! Mais uma vez, Policial Barcelos aqui com vocês, instrutor ProErd, para nós darmos prosseguimento nas nossas aulas do ProErd. Nossa aula anterior, pressão dos colegas, na verdade, lição 5, e hoje a nossa sexta aula, bases da comunicação. Mas antes disso, nós vamos fazer o nosso brado. Vamos lá, todo mundo junto? E hoje é dia de ProErd! Muito bom, muito bom. Então, para iniciar a nossa aula, como nós fazemos todas as vezes, nós vamos pegar a nossa caixinha ProErd. Vamos sortear algumas perguntas da nossa caixinha, não é mesmo? Vamos lá. Me ajudem aí, hein? O rufar de tambores. Vamos lá. Como eu estou com as mãos ocupadas, eu vou fazer com os pés. Vamos lá, atenção, todo mundo, hein? Ó. Com força. Muito bom. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui as nossas perguntas. Muito bem. Que legal. Uma pergunta sobre a nossa aula anterior. Olha só. Pressão dos colegas. Como eu faço para resistir às pressões de um colega que está insistindo para que eu use drogas? Muito bem, pessoal. Nós vimos na aula anterior, então, pressão dos colegas, né? Os instrutores ProErd falaram, nós falamos sobre isso, outro instrutor também falou sobre isso, algumas técnicas para resistir às pressões dos colegas, não é verdade? Nós vimos lá, mudando de assunto, né? Nós vimos lá, convidando o colega para fazer uma atividade legal, praticar um esporte, ou simplesmente dizendo não, né? Com firmeza, com segurança. Não, eu não uso, não, eu não bebo, obrigado, eu não fumo. Não precisa ignorar, mas responder com segurança. É a sua saúde que está em jogo, então você tem que ter certeza daquilo que você quer. Se é a sua escolha, a sua decisão, o colega vai ter que respeitar. Então, como resistir à pressão dos colegas? Sendo firme no seu posicionamento, não é verdade? Não, obrigado, eu não fumo. Não, obrigado, eu não bebo. Assim você vai estar sendo o senhor das suas decisões, vai estar fazendo o que é correto para você. Vai ter consequências positivas, né? Essa sua escolha. Muito bem, vamos lá. Mais uma pergunta. Olha, essa é muito legal, hein? O que é pressão? Olha que legal. O que é pressão? Nós vimos na aula anterior, então, o policial ProErd explicando o que é pressão. No caso da nossa aula anterior, o policial explicou, o policial Altair e o policial Foster explicaram que pressão é quando alguém ou um grupo de pessoas te pressiona para fazer algo que você não queira, né? A pressão ela pode ser uma pressão boa, positiva, ou uma pressão negativa. Pressão negativa para você fazer algo que você julgue que é errado, para você fazer uma escolha que você sabe que não é a certa, mas tem também as pressões positivas, que são as pressões que você se autoimpõe, se autoimpõe, por exemplo, eu tenho que fazer minha atividade tal hora. Essa é uma pressão boa, né? Para a atividade da escola tal hora, que é o seu compromisso, a sua responsabilidade. Eu tenho que ajudar meu irmão na lição de casa. É uma pressão boa. Ou a pressão daquele colega também, que te chama para praticar esportes, para passear no parque. São pressões positivas, fazer coisas boas que trazem consequências boas para a sua saúde. Né? Então, nós falamos sobre a pressão e agora revisamos o que é pressão. E agora, então, nós vimos já fizemos as questões da caixinha, e agora nós vamos, então, aproveitamos o ensejo, já fizemos a revisão da aula passada, que foi sobre pressão dos colegas, e hoje nós vamos dar início, então, à nossa aula de hoje, que é as bases da comunicação. E para iniciar a nossa aula, nós vamos assistir um vídeo novamente com a Sofia. Na aula anterior, nós assistimos um vídeo, falamos sobre tudo que ela passou na aula anterior, não é verdade? A pressão dos colegas, as consequências negativas que tiveram a escolha, as consequências negativas da escolha que ela fez diante dos colegas. Nós vimos que não foi uma escolha boa, então as consequências não foram boas. E hoje nós temos novamente um vídeo da Sofia. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse vídeo e daqui a pouco a gente volta para falar sobre o vídeo de hoje, ok? Bem-vindos ao meu mundo.
Eu sou a Sofia, e as coisas ficaram meio malucas desde a última vez que nos vimos. Outro dia, eu estava na aula e minha professora, a senhorita Lopes, me pediu para ajudá-la a limpar algumas carteiras. Eu quis ser responsável e ajudar. Estava tudo bem, até que 2 colegas, a Lili e o Matheus, começaram a me provocar, dizendo que eu era o animalzinho de estimação da professora. Tentei explicar porque eu a estava ajudando, mas eles nem quiseram ouvir. Eu fiquei constrangida. Tentei conversar com eles e disse: "Por que vocês estão me tratando assim?" Os 2 só gargalhavam, então eu fiquei irritada e gritei: "Calem a boca!" Bem, consegui fazer com que eles parassem, mas a Lili fechou a cara para mim e o Matheus cruzou os braços e saiu andando. Eu mantive minha postura e eles ficaram ainda mais emburrados. Eu não sabia o que fazer. Depois que a Lili saiu, eu contei tudo para a senhorita Lopes, mas ela disse que, provavelmente, eu não me comuniquei de forma clara. Eu achei que falar fosse a mesma coisa que comunicar. Ué, estou confusa. Olá, pessoal, novamente aqui, Policial Barcelos com vocês. Nós assistimos o vídeo, então, em que a Sofia passa por uma situação ali desconfortável. E como ela reage a isso? Como ela se sentiu? Foi uma situação de pressão que ela passou ali, né? Como ela se sentiu naquela situação de pressão pessoal, né? A pressão pessoal dela foi a vontade de ajudar a professora. Vocês perceberam ali que ela queria ajudar a professora ali na situação. Entretanto, ela sofreu uma pressão negativa dos colegas. Vocês perceberam ali a pressão negativa dos colegas, né? Ela foi zombada, eles zoaram ela. Ah, você é o cachorrinho de estimação da professora. E como ela reagiu a isso? Ela reagiu de forma tranquila, calma? Não, ela gritou com os colegas, né? Calem a boca! De forma violenta, ela gritou com os colegas, teve uma reação assim, uma reação extrema. Calem a boca! Falou com os colegas. E a professora dela, então, percebendo isso, interveio, né? A professora interferiu ali. E por que vocês acham que a professora disse a ela que a comunicação dela talvez não tenha sido clara com os colegas? Por que a professora disse isso? Quando a professora interferiu, ela disse: calma, a sua comunicação pode não ter sido clara. Então, por isso que o título da nossa lição é Bases da Comunicação. Nós vamos discutir nesse vídeo, nessa aula, nós vamos falar sobre as bases da comunicação. Como se comunicar de forma clara para que nós possamos ser entendidos pelos colegas. Existem maneiras de nos comunicar numa situação de tensão, de estresse, que não precisa a gente usar a raiva e a violência. São formas de comunicação muito tranquilas, que vão passar a mensagem sem ofender e sem agredir as pessoas. E nós vamos conseguir ser entendidos por essas pessoas. Esse é o tema da nossa aula de hoje. E eu deixo com vocês agora aqui, para dar prosseguimento na nossa aula sobre as bases da comunicação, o nosso instrutor Foster. Após a fala do instrutor policial Barcelos, vamos continuar então falando de um assunto importante, interessante, que é a comunicação. A gente viu no vídeo da Sofia que a Sofia fez uma escolha. Ao se comunicar, ela fez uma seleção de palavras, ou seja, ela formulou frases e ela se comunicou. Até o final da aula, vamos ver se ela comunicou de forma correta, se foi uma forma que todos conseguiram a compreender, ou se poderia fazer de outra maneira. Porque o que é comunicação? Vou deixar um tempo, hein? Vamos fazer que nem o policial Altair, vamos contar até 3, ó. Tempinho. O que é se comunicar? 1, 2, 3. Olha a resposta. Ou melhor, uma das respostas, ou uma possível resposta: comunicação para a aula do ProErd significa quando as pessoas expressam seus pensamentos ou sentimentos uns com os outros. Olha só, ao a gente se comunicar, ao ter essa relação interpessoal, por meio da comunicação, a gente transmite desejos, sentimentos e pensamentos. E temos para a aula de hoje 3 formas de se comunicar. Vai ter a forma exigente. O exigente, aquele que vai se comunicar com exigência, muito exigente. Vai ter aquele que é o inseguro e vai ter também aquela pessoa que se comunica de forma confiante. Vamos começar pelo inseguro. Tem algumas características. O inseguro, ele tende
a falar com voz fraca, ele tem medo de falar, tem má postura e ele parece nervoso ou nervosa. Então, na fala dele ou dela, percebe-se uma insegurança. Uma outra modalidade, outra forma é o exigente. Exigente, olha só, o nome já diz tudo. É aquela pessoa que fala alto, com voz irritada. Pessoas que têm postura rígida e se inclina para a frente, intimida se aproximando do seu rosto. O olhar é severo, franzindo as sobrancelhas. Então, é uma pessoa que pode até apontar o dedo ou usar uma linguagem mais dura, sem necessidade. Esse é o exigente. E temos aquela fala confiante. O confiante geralmente fala de maneira clara e respeitosamente. Ele respeita, ele sabe escolher as palavras certas, adequadas. Ele tem postura firmes, com os ombros para trás. Ele mantém sempre contato com os olhos. Ele gosta de olhar no olho da pessoa que está conversando, se comunicando. E ele parece calmo. Ele dá assim a entender que é uma pessoa serena, tranquila, não tem necessidade de se agitar, porque se espera justamente numa comunicação que haja uma correspondência. De que é isso? Que os dois lados, ou três no grupo, ou independente da quantidade de pessoas, todos tenham respeito, que se comuniquem, que se possam entender ou se fazer entenderem para as demais pessoas, usando sempre da responsabilidade e do respeito. Daí, o proerdiano, a proerdiana e os demais, todos que nos assistem, podem perguntar, mas o que isso tem a ver falarmos de comunicação numa aula de prevenção às drogas e à violência? Bom, isso nós vamos falar nas próximas aulas também, mas se a gente olharmos para trás, vamos perceber que uma das maneiras da gente resistir, não querer, e que a gente possa sempre prevalecer a nossa vontade, é justamente pela comunicação. Quando alguém oferecer um tipo de drogas, que a gente saiba dizer não e o porquê do não. Ou quando alguém nos convidar para participarmos de uma situação que isso pode fazer mal à nossa vida ou à vida da nossa família, a gente também possa de forma confiante dizer o porquê que não queremos aquele convite. E nesse não, nessa negativa nossa a um convite que faz mal, a gente pode até fazer com que essa pessoa que está convidando reflita, que ela pare e pense, espera aí, por que ele respondeu assim? Será que de fato ele ou ela tem razão? Então, voltando, 3 formas de comunicação que nós vimos aqui. O exigente, aquele que é agressivo, ele é arrogante, ele quer fazer com que a vontade dele seja feita. Ele não respeita as diferenças, ele não respeita o outro, ou a vontade do outro. O inseguro, aquele que pode ficar um pouco tímido, acanhado, vergonhoso, e ele pode não querer ou não fazer a vontade dele ser prevalecida. Ele pode aí ser conduzido por uma vontade de uma outra pessoa. E o confiante é aquele que sabe o que ele quer, ele tem a resposta e ele quer algo bom, ele é firme, ele não é mal educado, mas ele é firme na postura dele, porque ele sabe o que é o melhor para ele, para a família dele, para a nossa comunidade. Certo? Então vou chamar aqui para dar continuidade à aula do ProErd, o nosso instrutor Altair. Opa! Bom, Altair. Beleza, Foster? Isso, tranquilo. E aí, pessoal, beleza? Que bom estar com vocês novamente aqui, tranquilo? E hoje, novamente, para falar sobre o nosso modelo de tomada de decisão ProErd. E aí, você se lembra da nossa última aula, aula anterior, onde que nós trabalhamos aqui os 4 passos do modelo de tomada de decisão ProErd? Se você não se lembra, nós vamos mostrar para você que é composto por 4 passos, sendo ele o primeiro, defina, analise, e o terceiro atue, e depois encerrando o avalie. E hoje nós vamos pegar uma outra situação aqui complicada para se resolver, tá bom? Mas antes dessa análise é importante dizer que cada um tem seus valores na tomada de decisão de uma situação. E é claro que você vai avaliar a situação conforme ali aquilo que você julga de valor, beleza? Então a gente vai tentar simplificar aqui uma situação complicada e eu acredito que essa avaliação ela será iguais para a grande maioria, tá bom? Beleza? Então, olha só, se você tiver com seu livro aí, tá
tá bom? Você vai abrir o seu livro na página de número 23 e nós vamos pegar apenas a situação de número 4, tá bom? Eu vou ler aqui para você e você acompanha com o seu livro aí, beleza? Olha só, Ana e sua amiga estão com outras garotas mais velhas que estão fumando. Ela está preocupada, pois ao chegar em casa, estará com cheiro de cigarro. Sua mãe ficará muito brava. Como ela poderá explicar o cheiro do cigarro para sua mãe? Olha só que pessoal. E essa situação, ela envolve também uma forma de comunicação, certo? E a comunicação, ela é muito importante na nossa vida, porque ela pode prevenir alguns outros problemas ou ela pode resolver problemas, não é verdade? E a gente vai trabalhar essa ideia da comunicação usando o nosso modelo de tomada de decisão ProERD. O primeiro passo do modelo de tomada de decisão ProERD, ele se trata do defina. O que manda fazer o defina? O defina, ele manda você olhar para a situação e saber se aquela situação é um problema, um desafio ou uma oportunidade, beleza? E nessa situação aí que nós lemos agora há pouco da Ana, ela estava junto com a sua amiga e outras garotas, momento em que ela se deparou com uma situação. As outras amigas estavam fumando. Agora, ela precisa informar a sua mãe, dizer à sua mãe, não é? Porque a sua mãe vai sentir o cheiro do cigarro com ela. Então, nessa situação, a Ana, ela tem um problema, um desafio ou uma oportunidade? Bom, eu imagino que pelo menos duas aí dá para você seguir nessa reflexão. Mas vamos tomar como base para essa reflexão um problema. Puxa, eu tenho um problema, segundo Ana. O que eu vou falar para minha mãe? Porque ela vai identificar o cheiro de cigarro na minha roupa. Bom, se você pensou assim, então você já resolveu o primeiro passo do defina. Porque o primeiro passo do defina, ele fala qual é o problema. O problema é o quê? Precisa saber a forma de dizer para sua mãe. Ou, em outras palavras, outras pessoas vão falar, não, eu tenho que decidir se eu vou falar para minha mãe ou vou deixar em silêncio, né? Essa também é uma forma de análise no primeiro momento, no primeiro passo aí do modelo de tomar decisão. Vamos para o segundo? Segundo passo do modelo de tomada de decisão, ele fala a respeito do analise. O analise, ele pega e pede para você dividir a situação procurando as opções negativas e as negativas e positivas dessa situação, beleza? Então vamos lá. Vamos definir primeiro quais são as opções negativas e positivas dessa decisão da Ana. Ela tem duas decisões aí que ela pode tomar, não é verdade? Quais seriam as duas decisões que ela pode tomar nessa situação? Quer um tempo? Vou dar um tempo, beleza? 1, 2, 3, 4, 5, fechou. Beleza, eu imagino que você já tem essa resposta, tá bom? Mas de qualquer forma, ela tem pelo menos duas decisões aí, ou pelo menos duas opções, não é verdade? Se ela conta para a mãe, de uma forma que nós aprendemos aqui com os colegas, de uma forma confiante, ou se ela permanece em silêncio, né? São duas opções que ela tem. Vamos analisar então agora as consequências de cada uma dessas decisões? Vamos pegar a primeira decisão, ou pelo menos aquela que vai ser avaliada primeiro. Se ela não contar para a mãe dela, digamos que ela chegar em casa, né? Vou ver se eu consigo passar batido, né? Minha mãe não vai perceber, ou talvez ela vai perceber e nem vai me perguntar, eu vou ficar em silêncio. Bom, se ela tomar essa decisão, vamos ver as consequências negativas. Bom, ela possivelmente vai ter a sua mãe entendendo que ela tentou enganá-la, né? E você imagina o problemão que você vai ter se a sua mãe perceber ou imaginar que você está tentando enganar ela. Eu garanto que você vai perder a sua confiança. E a confiança é muito importante dos nossos pais, porque através da confiança nós conseguimos muitas coisas boas e é o que nossos pais sempre têm para nos dar, não é verdade? Então, isso daí vai ser uma consequência negativa se ela tentar ficar em silêncio. Agora,
E se ela falar para a mãe dela? O que essa decisão vai trazer de consequências boas para ela? Poxa, com certeza a confiança da mãe vai aumentar. E se a sua mãe confiar mais em você, com certeza você vai ter mais presentes. A sua mãe vai te dar liberdade para você sair com seus amigos, né? Vai falar, não, eu confio no meu filho, na minha filha, porque eu sei que ela é uma pessoa responsável, obediente, né? Com certeza você vai gerar alegria para os seus pais, para os seus amigos, né? E sempre cultivar as coisas boas da vida é sempre algo especial e que traz resultados a curtos e longos prazos para nós. Beleza? Muito bem. Então nós analisamos aí as duas opções que ela tem, contar ou ficar em silêncio. Nós analisamos as consequências negativas ou positivas, de acordo com a decisão dela. Agora vamos para o terceiro passo. O terceiro passo, ele é atue. E o que fala para fazer o atue? Para que você tome uma decisão. Sempre nesse passo, eu guardo um tempinho para refletir a importância de você sempre pensar antes de tomar uma decisão. Não tome a decisão simplesmente porque você acha que é a melhor. Por mais correta que você entenda, é sempre bom você refletir, porque muitas vezes até mesmo nós nos traímos a nós mesmos com os nossos valores, não é verdade? E isso daqui, quando você reflete, você se corrige também, e isso é muito importante, tá bom? Vamos então para tomar a nossa decisão do terceiro passo, atue. Qual será o seu passo ou a sua decisão se você fosse a Ana? Ou qual seria, na sua visão, a melhor decisão para a Ana tomar? Será que ela falaria para sua mãe ou deixaria em silêncio? O que você pensou? Quer um tempinho? Vamos lá? No 5 de novo? 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Eu imagino que você tomou a decisão como a maioria tomou, não é? Porque nós sempre tomamos a melhor decisão, porque nós analisamos quais são as consequências positivas. E sempre que uma decisão, ela traz na sua maioria decisões, consequências positivas, então ela é mais correta. Se tratando da situação da Ana, é mais correto ela dizer ou não dizer para a mãe? Dizer, não é verdade? Dizer, sempre. A sinceridade, a comunicação eficiente com os pais, essa é sempre a melhor decisão, tá bom? Independentemente se é algo ruim ou bom. Seus pais, eles são os melhores amigos que você tem. Então é por isso que você tem que ter toda a liberdade para contar para os seus pais. Talvez poderíamos elencar aqui também, bom, policial, eu tenho que falar para minha mãe. E como que eu posso chegar para ela de maneira confiante para transmitir realmente o que aconteceu? Porque no primeiro momento, a minha mãe vai achar que eu fumei também, mas eu não fumei. Eu simplesmente estava próximo às minhas amigas, ou a Ana, ela estava próxima às suas amigas e ali pegou o cheiro do cigarro. Bom, como você aprendeu de forma confiante, é você ter domínio do que você vai falar. Falar de forma direcionada, olhar para os olhos da pessoa com quem você vai falar, ser sincero nas suas palavras, ter calma no que você vai falar, saber dialogar, preparar uma boa resposta, tudo isso daqui faz parte da sua comunicação, tá bom? Se eu fosse dar uma dica para você, chegaria para ela e falaria para ela com sinceridade, olha mãe, né, eu infelizmente me situei num lugar onde que tinha algumas pessoas fumando, inclusive algumas pessoas que eu conheço, mas no primeiro momento que eu percebi o cigarro ali, eu saí de perto delas, né, mas infelizmente o cigarro ficou em mim, mas eu quero que a senhora continue confiando em mim, porque como eu tive a decisão de sair de lá, eu prometo para a senhora que eu não vou ficar próximo a essas pessoas, a não ser se eu conseguir ajudar ela. Aí sim, aí eu vou tentar ajudar, mas agora se eu perceber que eu não consigo e eu vou ficar como uma fumante passiva, você sabe o que é fumante passivo? Fumante passivo é aquelas pessoas que não têm costume de fumar, tragar, colocar na boca o cigarro, mas por conviver com pessoas que fumam, ela acaba sendo fumante. Então você vai falar isso para sua mãe, e eu não quero me tornar uma pessoa assim.
Então pode continuar confiando. Eu acredito que a sua mãe com certeza vai entender que você está falando a verdade e aí ela vai te ajudar, não somente a você, mas quem sabe ajudar também aquelas pessoas que estão fumando. Beleza? Então vamos lá para o nosso quarto passo. Avalie. É o último passo. Ele fala assim: você tomou uma decisão segura? Você repetiria ela novamente? E por que você acha que você fez uma boa escolha? Bom, são várias respostas que você pode estar trabalhando ela consigo mesmo, tá bom? Se fosse eu, diria para Ana: olha, é a melhor decisão que você tomou, sempre levando para o seu pai, para a sua mãe, a informação correta, sendo verdadeiro, sendo sincero, porque os melhores amigos que você tem é o seu pai, a sua mãe, e é isso que tem valor na nossa vida. Beleza? Pessoal, um abraço a todos, tá bom? Muito obrigado, continue estudando, é o ProErd na vida, sempre junto com você. Agora, vou chamar novamente o nosso policial Foster, para fazer um encerramento bem legal com vocês. Valeu, Altair! É isso aí! Após fazermos o modelo de tomada de decisão e ter escolhido a melhor decisão, o melhor resultado, com a melhor consequência, vamos encerrar a nossa aula de hoje. Só que antes, vamos para o nosso vídeo. Tem o vídeo de encerramento, vamos ver a Sofia em busca de resolver aquele problema causado por causa de uma má comunicação, de uma escolha errada de palavras que não foram colocadas de maneira correta. Vamos para o vídeo? Lili Mateus e eu ainda estamos chateados uns com os outros e eu não sei o que fazer. Eu acho que deveria falar com eles. Mas eles vão me escutar? Teremos que esperar até a próxima vez em que estivermos juntos para descobrir. Fiquem seguros. Muito bem, vamos aguardar então, numa próxima aula, se a Sofia resolve esse mal entendido e eles passam a ser e tenham novamente essa amizade muito forte, certo? Então, encerrando a aula de hoje, agradecemos a presença de todos vocês e aguardamos para a nossa aula, aliás, para a próxima aula, porque hoje foi mais um dia de ProErd!